Fala galerinha das minhas redes sociais. O meu nome é Felipe Martins. Às quartas-feiras usamos rosa e também falamos de relacionamento. E hoje eu vim falar um pouco sobre relacionamentos abusivos, né? É um tema um tanto quanto delicado, porque eu vou convidar vocês, né, que estão assistindo esses vídeos, a repensar algumas coisas. Primeiro sobre você, depois sobre o seu parceiro, depois sobre a sua relação. E para quem não está em uma relação no momento, né, vale a reflexão, né, em torno de si e de quem você quer para ter uma relação futuramente. Galerinha, então vamos começar falando um pouco. Primeiro, eu não vou usar aqui o termo masculino e feminino, né? Ele ou ela. Eu vou usar agressor e vítima. Por quê? Tem casais homoafetivos, então não é só o homem e mulher, né? E a violência acontece em todas as configurações de relacionamento. E também a relação abusiva, ela também não se fecha somente à relação afetiva amorosa, tá? A gente pode ter e tem amizades abusivas, a gente tem uma relação parental, né, com os pais, com os irmãos ou alguns outros parentes também que são bastante abusivas, né? E vale a gente pensar nessa configuração como um todo. Então, a gente vai entender a violência como uma linguagem dentro da relação. Sabe por quê? Porque um dos grandes indícios de que uma relação ela é abusiva é que o casal, né, ele não resolve as coisas através do diálogo. Vocês já conhecem, já se pegaram numa situação onde a pessoa, em qualquer problema, grita e não deixa a outra pessoa falar, porque o diálogo também é ouvir, não é só falar. Em qualquer situação, a pessoa joga coisas, soca a parede, né? Então, o casal que não consegue resolver as coisas através do diálogo, ele tende a cair nesse ciclo de violência. E o que seria um ciclo de violência, gente? Vários autores assim têm, né, as suas denominações desse ciclo mais certinhas, mas ela é basicamente assim, ela é o aumento da tensão, que é onde a violência, né, ou agressão ocorre em tempos espaçados, né? Então acontece hoje, daqui a um mês, daqui a 2 meses, né? Bem devagarzinho aí a gente acaba sendo episódios isolados. Ai, foi só aquela vez que o agressor tinha bebido um pouco, né? Ou a gente sempre dá essas desculpinhas. Depois tem essa seria a pré-tensão, depois tem um aumento da tensão, é onde isso acontece mais vezes, né? O que acontece uma vez no mês acontece uma vez por semana, e isso vai aumentando a amplitude disso. Então, gente, esse aumento da tensão não é agressão física propriamente dita, entendeu? É uma agressão verbal, é chamar a pessoa de estúpida, é tentar humilhar a pessoa, né? É a crise de ciúmes, que a gente vai chegar lá na crise de ciúmes ainda, não se preocupem, né? Então, assim, tem esse aumento da tensão, tem a tensão em si, que é no momento em que a agressão realmente acontece, a física, né? E depois disso vem um momento que todo mundo ama e se ilude, que é o momento do arrependimento, né? O agressor, ele vai pedir desculpa, ele vai se sentir arrependido, né? E a questão é que ele realmente se arrepende nessa situação. O arrependimento, ele é tão sincero que ele convence a gente de que ele está arrependido, de que aquilo não vai acontecer de novo, né? E depois disso vem o momento da lua de mel, né? Que aí eu tô arrependido, porque eu tô butuando isso, gente. Eu tô arrependido, eu levo flores, eu te dou bombom, eu cozinho pra você, né? Faço massagem nos seus pés. Então a gente cria, né? Essa ilusão de que não vai acontecer de novo. E volta o ciclo novamente. A pré-tensão, o aumento da tensão, a tensão propriamente em si, o arrependimento, a lua de mel. Isso que é chamado ciclo da violência, né? Então, galerinha, para vocês que estão numa relação ou querem entrar numa relação, entendam muito bem. Sem o diálogo, se vocês não conseguem resolver as coisas de vocês através do diálogo, fica complicado para ter uma relação saudável, muito complicado.
Tem uma técnicazinha que eu já falei aqui que eu usava muito quando eu era casado, né? Que a gente ficava bravo, sim, mas um de cada vez. Então a pessoa ficava brava, falava lá, né? Sem ofender, pelo amor de Deus, sem palavrão que eu também detestava. E depois que ela falava tudo, eu vinha e falava, né? A gente não batia boca um com o outro assim no tempo. Se tivesse mais calma, a gente conversava e resolvia, era mais legalzinho. Então, pessoal, a gente tem que entender que o diálogo, como eu sempre falei, eu sempre vou falar, é a base de tudo, principalmente para uma relação saudável, em qualquer uma. No lugar onde você não consegue falar com a pessoa que está desconfortável com aquele comportamento dela, que não gostou daquilo que ela falou ou pediu, né? No lugar onde você está triste e tem medo de falar com a pessoa, né? Ou então no lugar onde você, por exemplo, sofreu um assédio fora de casa e você não tem coragem de falar dentro do seu lar ali, na sua relação, que você foi assediado, com medo da pessoa achar que você estava dando motivo, isso é um relacionamento abusivo, tá? Então, assim, uma das outras coisas também que a gente pensa dentro do relacionamento abusivo é distribuição de poder dentro da relação. Se o poder ele tá todo na mão de alguém, e gente, eu falo na questão de agressor e vítima, porque mulheres também podem ser as agressoras dentro de uma relação. Não estou defendendo o homem de maneira nenhuma, pelo contrário, Deus me livre de defender o homem, ó. Mas o que eu quero dizer é que a relação ela pode ser abusiva dos dois lados. Como eu disse, é uma maneira de conversa, é um diálogo dentro da relação. E a relação não se faz sozinho. Então ela tem os dois lados aí, ok? Então, por exemplo, quando a pessoa ela tem todo o poder aquisitivo dentro da relação. O agressor, por exemplo, ele trabalha, ele sustenta a casa e a pessoa fica em casa. Ela não tem dinheiro nem para ir embora se ela quiser, para pegar um táxi dali na esquina. Ela tem que pedir tudo isso, entendeu? Isso configura também uma relação abusiva, porque, mas eu gosto de ficar em casa e pedir dinheiro para o meu companheiro. Eu não quero trabalhar, para mim tá ótimo assim, ok. A partir do momento que você for agredido de alguma maneira e quiser ir embora e não puder ir embora por causa disso, aí você vai entender o que eu estou falando, né? Tem também a questão do isolamento. Alguns casais, eles tendem a se isolar depois que começam, né, a sua jornada aí junto. Como assim se isolar? É aquela fase gostosa, a gente quer curtir a pessoa, né? E não quer saber de mais ninguém. Os amigos ficam meio chateados, né? A gente acaba se afastando de todo mundo. Só que depois de um tempo é comum a gente voltar a incluir os amigos nas saídas, né? A dividir tudo isso. E a gente. E há relações que não voltam para isso. Mas eu percebi que todos os meus amigos eram falsos e ninguém me apoiou na minha relação. Ok, cada caso é um caso, você entende isso? Porém, há relações que se isolam só unilateralmente. Então, o agressor, ele pode sair com os amigos ou as amigas, ele pode fazer o que quiser, mas eu não confio do meu parceiro sair de jeito nenhum. Então, ele não vai sair com os amigos dele. E se for, tem que me levar. E se tiver alguma coisa que eu não gosto, a gente vem embora na hora. Ou então eu vou embora e deixo a pessoa a pé. Porque isso também pode acontecer, tá, gente? Porque o poder tá na mão daquela outra pessoa. A gente se sente coibido a estar ali, né? Sempre satisfazendo, pisando em ovos. Entendeu? Uma relação onde você precisa pisar em ovos, nossa, eu não vou vestir essa roupa porque o meu companheiro não vai gostar. Eu não vou sair com fulano porque meu companheiro não gosta dessa pessoa, mas é uma grande amiga minha, entendeu? Aí a gente não é obrigado a gostar de todas as amizades que os nossos parceiros têm. Ainda bem. No entanto, gente, nós não podemos privar a pessoa de ter outras relações. Isso é extremamente complexo. Sabe por quê? Um casal que se isola, ele se priva ali dentro de si mesmo. A pessoa que está sendo abusada, ela não vai comentar isso com ninguém. E ela não vai girar e falar assim: olha, eu estou sendo abusada, eu estou num relacionamento abusivo. Não, ela vai comentar.
uma coisa, igual eu falei, olha, eu vesti essa roupa, mas fulano não gosta, né? Aí a amiga ou o amigo dá a ideia, vamos em tal lugar? Ah, não, lá tem muito homem, tem muita mulher, vamos num lugar mais neutro, sabe? Para não criar problema. A pessoa, né, a amizade, ela vai perceber isso através desses pequenos detalhes. E aos poucos ela vai dando os toques na pessoa, olha, você está dentro de um relacionamento abusivo, né? Porque por isso que a gente isola a pessoa, não é? Para quê? Para que as outras pessoas não enxerguem que ela tá dentro dessa relação. É... Outra coisa que eu queria falar, que também acho que é assim, é muito romantizado, né? Os ciúmes. Ah, mas a pessoa não sente ciúmes de mim é porque não gosta. Ah, mas eu acho fofo os ciúmes, né? Gente, o ciúmes, é, ele é uma das primeiras demonstrações do pior problema na relação abusiva. Por quê? Ciúmes demasiado no início da relação, tipo assim, cara, você nem me ama ainda e já tá me monopolizando desse jeito, né? É muito complicado. O ciúmes, ele é nada mais do que a demonstração, né, do sentimento de posse. Você é posse de alguém. Essa pessoa, ela sente ciúmes das suas amizades, ela sente ciúmes das amizades da sua família. Tem gente que sente ciúmes da família, de tio, primo, pai, mãe, vó, sabe? Pô, e aí você fala assim, ah, mas ela nunca falou nada. Mas lembra aquela pessoa que fala assim, ah, mas você fica tempo demais com a sua família, né? Nossa, mas você sempre aceita o lado da sua mãe. Talvez sim, a pessoa sempre aceita o lado da mãe e ignora o lado da companheira ou do companheiro. Isso acontece demais da conta, né? E também não é saudável. Mas a gente vai olhar agora para os ciúmes, né? O ciúmes, então, ele é a demonstração desse sentimento de posse. É onde a pessoa ela acha que pode te controlar porque você pertence a ela e mais ninguém, entendeu? E nesse pertencimento você tem que fazer de tudo para eu, o seu dono, não ficar chateado. Nossa, Felipe, mas é muito pesado essa palavra de dono, de dona que você tá usando. Não é assim, eu sinto ciúmes, não é bem desse jeito. Gente, o que eu falei antigamente. Vamos repensar como a gente se comporta, né? Porque eu, Felipe, não cobro nada de ninguém. Inclusive, tem um amigo meu que está assistindo que hoje mandou uma mensagem falando assim: Nossa, eu sou um péssimo amigo. A gente começou um assunto, né? Eu falei, eu, Felipe, respondi para ele meia dúzia de mensagens. E 3 dias, 4, 5 dias depois, ele me respondeu. E eu virei para ele e falei assim: Olha, sem cobrança, não se preocupa com isso, entendeu? Porque eu odeio ser cobrado. Eu odeio com todas as minhas forças ser cobrado. Nossa, eu te mandei mensagem tal hora e você não me respondeu. Ah, eu vi que você estava online e não me mandou mensagem, né? Porque essa questão dos ciúmes, trazendo para os dias de hoje, ela fica um pouco mais complexa, porque tem gente que é assim, os dois têm redes sociais separadas, né? E aí o menino posta uma foto, ou a menina posta uma foto, um dos dois lados posta uma foto, e a pessoa, o companheiro, vai lá ver quem curtiu, quem foi que deu amei, quem deu uau, quem deu gra, quem deu todas as reações possíveis. Se bobear, tem um caderninho ali anotando ali, ó, quero saber quem que é essa fulana, quem que é essa ciclana, e vai perguntar pro parceiro, por que que fulano te deu like na sua foto? Por que que fulano te deu coração na sua foto? E aí eu te pergunto, nossa, Felipe, mas é uma coisinha boba isso, né? É uma coisinha trouxa de Facebook, eu nem posto muito, é só de vez em quando. Tá, dentro desse sentimento de posse, essa questão dos ciúmes, essa questão da cobrança, né, exacerbada dentro da coisa, eu vou te perguntar uma coisa muito séria. E aí você não precisa responder de jeito nenhum, não se exponha, e também não precisa falar comigo depois, isso é só para reflexão mesmo. O que que você tem aceitado para ter uma relação? Qual o medo que você tem de realmente ficar sozinho? Porque a gente, né, aprende a aceitar esse tipo de coisa. E o pior de tudo, algumas pessoas não só aprendem a aceitar, como aprendem a ser assim. Isso é tão triste, muito triste.
Então, você que tá dentro de uma relação onde você não consegue dormir de noite porque você acha que o seu parceiro está te traindo com outra pessoa. Você que está numa relação onde você não consegue ir na padaria sem precisar medir o tamanho da sua roupa, né? Ou eu vou na outra padaria porque nessa aqui tem um moço que me olhou uma vez porque eu tava com fulano e aí ele não gostou, então eu vou na outra para não dar conversa. Se você precisa medir os seus passos para não chatear alguém, você está se permitindo ser posse dessa pessoa. E ela tem a faca e o queijo na mão. Por quê? É, Nessas questões das relações, gente, abusivas, tem N dezena de violências que podem ocorrer e eu não vou falar todas aqui porque eu vou voltar nesse tema outras vezes porque é uma coisa que a gente tem que martelar, martelar, martelar. Sabe por quê? E aí, por que eu acho que a gente tem que martelar? Porque a gente tem que fazer a pessoa entender que não somente que ela está numa relação abusiva, mas que ela também é uma pessoa abusiva, entendeu? Porque não adianta nada eu conscientizar as vítimas se eu não fizer os agressores refletirem sobre aquilo. Vocês concordam comigo? Porque aí eu conscientizo a vítima, ela rompe a relação, o agressor continua agressor e ele vai achar outra vítima, entendeu? E começa tudo de novo e outra pessoa vai sofrer. E você não vai lá ficar monitorando a vida da pessoa e falando assim: ô fulano, não comece a namorar ciclano não, porque a pessoa me batia, porque a pessoa me privava, me trancava, me fazia isso. Não tem como, né, gente? Tem gente que faz isso, né? Não vou julgar, já julgando, mas não é o mais adequado. O adequado é a gente encerrar a relação e seguir com a vida da gente e ir embora, sabe? E deixar a pessoa lá, porque fruta fruta podre cai sozinha. Desculpa aí, a língua embolou. Gente, a dicção durante a quarentena, assim, foi a zero, porque eu quase não tô conversando, né? Só aqui mesmo, e às vezes só mandando mensagem digitada, a gente acaba perdendo um pouco disso. Horrível. Mas, enfim, se você está num relacionamento que tem algumas dessas características, gente, repensa essa relação sua. Eu não tô te falando pra você terminar. Entendeu? Sabe por quê? Porque às vezes o agressor não sabe que tá agredindo. Nossa, Felipe, mas aí você tá defendendo a pessoa que tá me fazendo mal. Gente, é sério isso. Sabe por quê? A gente aprende. A gente aprende isso. Então, se a pessoa tem um histórico de violência familiar, ela aprende que é daquele jeito. E se você não aponta para a pessoa que aquilo ali é inadequado, ela não vai saber, porque ela aprendeu assim. Meu pai era violento com a minha mãe e eles estão 60 anos casados, né? Eu tenho uma amiga que tem um vô que bate na esposa até hoje. Um vô de 70 anos que ainda bate na esposa. Vocês entendem isso? Que é uma coisa que a gente vê, a gente aprende, entende que aquilo ali é o correto, e é muito fácil a gente apontar o dedo e julgar, né? E falar assim, não, você é ridículo, você é péssima pessoa, né? Mas se a pessoa não te bateu, se a pessoa ainda tá no momento lá de pré-tensão, que é aquelas agressões levinhas e tudo mais, se você começa a se impor ali, seu relacionamento tem três caminhos quando você faz isso. Primeiro, quando você fica calada e deixa que aquilo aconteça e você vai entrar no ciclo da violência, você se impõe e a pessoa aprende com isso e entende o quanto que ela é ruim, aquilo que ela aprendeu, né? E aí vocês conversam, olha gente, até arrepio, que coisa linda, e se entendem, a relação caminha junto, um ensinando pro outro. E a terceira coisa, meu bem, é a pessoa não aceitar você querer mudar o jeito que ela pensa e terminar a relação. Nas três coisas, a primeira com certeza é a pior. Eu não quero que ninguém me procure no privado depois falando assim, Felipe, eu sofri agressões físicas na minha relação e eu não consigo terminar. Isso é muito pesado, você entende? Porque a vítima de agressão, ela tem vergonha de assumir.
E ela não fica calada porque ela gosta de apanhar, tá? E a vítima também não causa essa violência, porque eu, Felipe, não acredito em nada que justifica a violência física. Em nada. Então, dentro de uma relação, ela brigou comigo, ou ele brigou comigo, né? Ele tava com outra pessoa, alguma coisa. Gente, anda. Anda. Literalmente anda, tá perto, anda, sai de perto, sai. Não vai socar a parede, não vai ameaçar a pessoa, simplesmente anda. Quando você tiver a cabeça fria, você lida com aquilo, entendeu? E dependendo da situação, você não precisa nem lidar, simplesmente some da vida da pessoa aí, vai fazer terapia e deixa que ela resolva os problemas dela pra lá, porque você não é obrigado a curar ninguém. Você não é obrigado a ficar dentro de uma relação sempre esperando que a pessoa melhore e ela não melhora. Entendeu? Você não é um mártir, nossa, mas eu conheci ele desde quando eu era criança, um relacionamento que dura 12 anos. Meu pessoal, de novo eu te pergunto, o que você está aceitando para ter uma relação? Entendeu? Que nem é relação, né, gente? Isso é abuso atrás de abuso no mesmo trem que é saudável. E aí, em dado momento, a gente começa a abusar também, entendeu? Porque se a pessoa me prende com ciúmes e tudo mais, eu começo a cobrar. E isso aumenta muito a tensão na relação e acaba gerando a violência física. Você entende? Então, assim, é, o que é que a gente pode fazer nessa questão de repensar? E isso, se você não está correndo risco de vida, presta bem atenção no que eu tô falando. Se você não está correndo risco de vida, você pode pensar em ter esse diálogo, essa conversa. Tem sempre a terapia de casal, Felipe. Eu não tenho condições de pagar terapia de casal, é caro, né? Gente, as universidades da cidade de vocês, se tem o curso de psicologia, eles têm esse serviço de graça, terapia de casal. Procurem. A fila talvez seja grande, talvez não esteja grande, né? Mas vale sempre a pena procurar, porque se você realmente ama a pessoa, você entende que ela é ruim porque ela aprendeu assim, e não porque ela tem mau caráter mesmo, né? Talvez valha a pena, entendeu? O que é que eu falo isso? Por que eu falo isso? Porque é muito simples a gente estar numa convivência e sair e andar. Poucos são aqueles que ficam e tentam fazer alguma coisa. Por isso que eu falo, se você não corre risco, se ainda está no período lá de pré-tensão, lá no início, né? Que é uma agressãozinha que você sofreu ali, outra lá. Tenta conversar com esse parceiro. Se ele não tiver aberto ao diálogo, meu anjo, linha, sabe por quê? Olha, talvez eu nunca vou falar uma verdade tão grande igual eu vou falar agora pra vocês. Gente, não importa se você depende financeiramente. Eu sei que tem todas essas dificuldades. Tem gente que tem filho, tem gente que depende financeiramente, tem gente que não tem amigos ou família pra quem recorrer, né? Tem gente que tem vergonha de falar do que tá acontecendo. E eu entendo todas essas situações. Mas a gente tem um. Agora tá tendo aquela campanha, né, durante a quarentena das mulheres colocarem um X vermelho de batom na mão e na farmácia, que as pessoas estão sendo treinadas para poder lidar com esse tipo de situação e proteger a vítima, né? Mas se você que está solteiro ou está no começo de uma relação onde essa situação é mais fácil para você colocar um ponto final, gente, não permitam que as pessoas te tratem dessa maneira. É muito sério isso. Sabe por quê? Tudo que você não reclama, tudo que você não dialoga sobre, tudo que você não discute sobre, você está ensinando a pessoa a como te tratar. E assim como o agressor aprende como agredir lá na família dele, a vítima aprende a ser vítima na família também. Porque tem os dois lados. Onde tem um agressor, tem uma vítima. E vamos supor que você está na relação lá, seu pai e sua mãe. Seu pai extremamente agressor, sua mãe extremamente vítima. Né? Você pode se identificar com ela e aprender a ser vítima, assim como você pode se identificar com ele e aprender a ser agressor. Entendeu? Então, assim, quando eu enxergo no outro esse potencial para ser um agressor, esse potencial para termos um relacionamento abusivo, a gente tem que parar aqui e conversar agora. Olha,
tô vendo onde que isso vai dar e eu não tô gostando. Ou a gente resolve, ou então, eu não quero continuar desse jeito. Entendeu? E não é esse não quero, não é uma chantagem barata que você tá fazendo com a pessoa pra ela mudar por sua causa. Entendeu? Porque, gente, a mudança, se ela não vem da gente mesmo, ela não é verdadeira. É temporária. Então não adianta você forçar o seu parceiro a mudar porque você quer a todo custo ficar com ele. Também assim não funciona. A pessoa tem que entender. Ela tem que estar desconfortável em ser o agressor da relação, entendeu? E mudar. E você também tem que estar desconfortável em ser a vítima da relação e procurar por essa mudança, entendeu? Porque a relação ela pode dar certo se ambos quiserem mudar. Se não, você tem, né, sempre a opção de sair dentro das suas possibilidades e se não tem, busque criar essas opções, busque ajuda na universidade, onde tem lá a psicologia de casal de graça, né? Se você não está correndo risco de vida, arruma uma amiga, procura aquela amiga sua lá do início da relação, que você parou de conversar e sente falta, muita falta, e conversa. Talvez ela te ajude. Entendeu? Por quê? A gente precisa de uma rede de apoio. Quando a gente perde essa rede de apoio, a gente fica à mercê de qualquer um. Então a gente precisa da rede de apoio da família, da gente, né? Das amigas, dos amigos, né? Daquele primo, daquele professor que talvez você estuda, entendeu? Aquele colega de trabalho que não é seu amigo, mas talvez possa te ajudar. Gente, é muito sério isso. E agora na quarentena, a violência doméstica aumentou muito, gritantemente. Então vamos nos cuidar. Eu sei que não é fácil depender de ninguém. Eu sei que não é fácil se ver sozinho diante disso tudo. Eu sei que é vergonhoso se encontrar nesse papel de vítima tão drástico. Mas vamos lutar por nós mesmos. Esse vídeo de hoje é mais um apelo do que uma conversa, do que uma discussão, né? Então eu espero que isso tenha ajudado vocês a repensar em qual ponto da relação de vocês estão. Sim, e eu desejo a todos vocês um relacionamento saudável, gente. Que vocês possam ser compreendidos, que vocês possam falar, que vocês possam dialogar sobre as coisas sem medo. É tão bonito uma relação onde não tem medo, né? E assim, eu espero que vocês não se encontrem reféns, não da pessoa, mas desse medo. É dolorido falar isso, mas é verdade. Sabe, a gente é refém desse medo, refém da pessoa, porque a gente não quer ficar sozinho. E isso é extremamente complicado. Nós nos bastamos. E ai, eu não consigo ficar sozinho ainda, né? Olha tudo que você tá aprendendo, porque você vai conseguir. Quando você conseguir ficar sozinho, ficar bem sozinho, você não vai aceitar qualquer porcaria pra ficar com você. E eu falo porcaria mesmo porque tem bastante gente lixo por aí. E essas pessoas podem sim mudar, podem sim melhorar. Mas como eu disse anteriormente, não é sua obrigação de fazer isso. Não é sua obrigação de salvar ninguém, a não ser você mesmo. Então se salve. Sempre pense em você. Então se salve, né? Galerinha, o que eu tinha pra trazer hoje sobre relacionamentos abusivos é isso, né? Eu acho que o vídeo ficou um pouco longo, eu não consigo ver quanto tempo ficou. Mas enfim, tem o nosso canal no YouTube. Se inscrevam, deixe o seu joinha, ative as notificações, falem pros amigos, falem pros seus companheiros, dividam isso com o mundo se vocês tiverem gostado do conteúdo. Esse vídeo vai ficar disponível por até 24 horas no Facebook. E eu vou deixar o link do canal do YouTube lá em cima, caso vocês ainda não se inscreveram, para vocês fazerem isso, porque eu conto com vocês. Ok? Então é isso o recado que eu tinha para dar. Semana que vem, quarta-feira, às 19, nós vamos falar sobre as nossas relações parentais. Como que o meu pai e a minha mãe influenciam no meu relacionamento afetivo. Bastante coisa aí para falar, viu? Então é isso, galerinha. Beijo e até semana que vem. Olha como é que para isso aqui. Tá.